E essa semana a gente tem o prazer de agradecer já antecipadamente a Verônica. Ela é professora em Kent State University, em Ohio, nos Estados Unidos. Ela fez o mestrado, a graduação e o mestrado na Federal do Rio Grande do Sul e o doutorado em Frankfurt, né? Depois foi para Kent, se eu não me engano, você é Associated Professor, né, Verônica? Agora, ela é uma pessoa muito influente na área, tem alunos, muitas publicações recentes. Acompanhei, até vi um trabalho recente seu, acho que com a Jaque Noronha, com o Jorge também, bem interessante. Eu só gostaria, antes de liberar para a Verônica falar, dar 2 avisos. Um para os alunos, aqueles que quiserem certificado, o Rodrigo, acho que ele já até botou aí no chat, vocês só acessam o formulário, preenchem as informações e o certificado vai chegar para vocês, tá legal? E a Verônica, ela liberou para a gente para fazer perguntas durante o colóquio. Então, eu peço só que aquele que estiver ali acompanhando o colóquio quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, que aí eu peço licença para a Verônica, interrompo ela para ela falar com a gente, tá legal? Então, gente, Verônica, mais uma vez, muito obrigado, e agora é todo seu. Obrigada pelo convite. Os slides estão em inglês, mas se alguém quiser me perguntar alguma coisa que está escrita, por favor, fique à vontade. Interrompam bastante, é bom ter mais uma conversa do que uma coisa muito formal. O meu colóquio vai ser sobre estrelas de nêutrons, que é o que eu tenho trabalhado a minha vida toda, e mais recentemente na coalescência de estrelas, e como dentro das estrelas, ou principalmente quando a temperatura aumenta nas coalescências, ou também quando as estrelas são novas, que estados novos da matéria podem aparecer, e como é que a gente pode observar isso. Eu não gosto de ficar botando referência nos outros slides, então eu botei todas as figuras que aparecem vêm de algum desses papers que está aqui. Também não coloquei o nome dos meus colaboradores, mas são muitos. Mas eles estão todos aqui se alguém quiser checar alguma coisa. Eu achei que ia ser interessante começar com o lado mais histórico de estrelas de nêutrons, mas não do lado observacional, que é geralmente como o pessoal apresenta, mas do ponto de vista histórico nuclear. E eu acho essa história muito interessante, e a maioria das pessoas não sabe dessa história porque é muito recente. Pelo menos, a história foi descoberta recentemente, o que realmente aconteceu. Porque a maioria das pessoas acha que estrelas de nêutrons foram previstas depois da descoberta do nêutron. Mas o que realmente aconteceu é que Landau escreveu um paper dizendo que, ou prevendo que poderiam existir estrelas que seriam como núcleos gigantes. Porque todo mundo sabe que o núcleo tem um tamanho, se tu começa a colocar muitos prótons, muitas cargas positivas, a repulsão coulombiana é muito grande, e como a força gravitacional é muito pequena em comparação, a força nuclear é muito local, não tem como sustentar uma estrela que tenha muitos prótons. E como não se sabia da existência do nêutron, não tinha como descrever um núcleo gigante. Mas o Landau falou uma coisa que no início do século passado era uma coisa muito chocante de dizer, porque a mecânica quântica estava muito na moda. Ele falou que as leis da mecânica quântica tinham que ser quebradas para isso poder acontecer. Então, que o pessoal ficou meio com vergonha e meio que escondeu esse paper. No final, alguém até chegou a arriscar a data do paper, que era 1931, e só alguns anos, até faz mais ou menos uns 10 anos, o professor Yakovlev tem um paper muito interessante, ele é russo, ele descobriu essa história toda, e acabou desenterrando esse paper. Ele tem um paper no Archive, se alguém tiver interessado, depois eu posso dar referência. Então, o Landau conseguiu prever estrelas de nêutrons antes da descoberta do nêutron. Daí, no ano seguinte, o nêutron foi descoberto, daí, claro que fez muito mais sentido, porque o pessoal se deu conta que os núcleos todos têm nêutrons, quer dizer, todos menos o hidrogênio. E se tiver muito mais nêutrons que prótons, como realmente é o caso das estrelas de nêutrons, não tem problema, porque a repulsão coulombiana não vai ser tão forte.
E um pouco depois disso, foi feita a relação entre esses núcleos gigantes e as supernovas, que o pessoal já tinha documentado fazia milhares de anos. Porque, claro, é uma explosão tão grande que pode se ver a olho nu. E logo depois disso, Oppenheimer e o Volkow modelaram estrelas de nêutrons como um gás de Fermi, porque essas estrelas já são estrelas que pode-se dizer que morreram, porque elas não fazem mais fusão, não tem mais combustível para fusão, então tem que ter alguma coisa para fazer o balanço da gravidade, e o que faz nesse caso são os férmions, que, pela propriedade intrínseca deles, de ter só pode ter uma partícula com spin-up e uma com spin-down em cada estado. Os níveis de energia mais altos, mais e mais altos, são ocupados. Desculpa, alguém acabou de tentar entrar no meu hotel para limpar. E como é que isso foi modelado? A força nuclear não é tão fácil de ser descrita, porque ela tem componentes atrativas e repulsivas, o que faz ela bem diferente das outras forças. E quem modelou isso de uma maneira interessante, fácil de usar, foi o Valeca, e de uma maneira relativística também, na década de 70. E a questão de ser relativístico é importante, porque não é relativístico do ponto de vista de ter uma velocidade alta. É relativístico porque tem um momento que é relacionado com essas partículas serem férmias, que é muito alto. Então, quando elas são esquentadas, quando essa matéria é esquentada ou comprimida, ela vira uma matéria relativística. E se não tiver uma descrição relativística, uma densidade, quanto a densidade, a temperatura aumenta, os modelos começam a prever velocidade do som mais alta que a velocidade da luz, que não faz sentido. Mas esse modelo do Valeca, embora fosse muito útil, era simples e não conseguia reproduzir todas as propriedades da matéria nuclear que tem que ser reproduzidas, que a gente conhece no laboratório. Então, o que o pessoal fez, começou a incluir termos de ordens mais altas e mais termos. Por exemplo, Bogutta-Bodmer foi o primeiro, mas tem muitos outros modelos mais generalizados que esse, que descrevem melhor a matéria nuclear. Mas o que acontece quando a densidade é mais alta, ou a temperatura, os dois, partículas diferentes dos prótons e nêutrons que existem dentro dos núcleos normais aparecem. Nos núcleos normais, as partículas não seriam estáveis, pode-se fazer aqui na Terra nos laboratórios. Eles são produzidos até em raios cósmicos, foi assim que começou a se detectar primeiro essas partículas, mas eles não são estáveis. E dentro de estrelas de nêutrons, essas partículas podem ser criadas e viver por milhões de anos. Então, as partículas que não têm só quarks up e down, mas também tem quarks estranhos, são os que a gente chama de hiperons. Eles são mais pesados, porque os quarks estranhos são mais pesados. E também tem partículas um pouco diferentes. Isso é uma discussão no colóquio inteiro, mas também tem propriedades, tem partículas que têm paridade negativa, e se espera que essas partículas fiquem mais parecidas, que sejam degeneradas em massa com as partículas de paridade positiva, tipo como prótons e nêutrons, quando a densidade ou temperatura são altas. E a gente nós fomos os primeiros a modelar isso dentro de estrelas de nêutrons também. O problema é que, embora tudo isso faça sentido dentro de estrelas de nêutrons, é difícil de provar que tem ou não tem. Outro tipo interessante de matéria que pode aparecer quando a densidade ou a temperatura são altas é matéria de quarks. A primeira vez que isso foi sugerido por russos foi na década de 60, e na época eles chamaram isso de Quarkian stars. Hoje não se chama mais de Quarkian, se chama só de Quark stars. Então, ou a estrela podia ser toda de quarks, mas eu não trabalho com isso, eu trabalho com estrelas híbridas, que tem mais uma casca de hadrons e bem no meio tem matéria de quarks. Mas também
quando está se falando de matérias separadas, o que pode acontecer é que pode ter uma fase mista no meio das duas. E também tem gente que estuda estrelas. Eu diria que esses três tipos de modelos diferentes, as três categorias para estudar matéria de quarks dentro de estrelas. E quando tem essas fases mistas é interessante porque a matéria tem que ser sempre neutra com relação à força coulombiana. Se tem alguma partículas positivas, tem que ter partículas negativas, porque, de novo, mesmo tendo tantos nêutrons, se tiver excesso de prótons sobre elétrons, elétrons sobre prótons, nada vai conseguir, nem gravidade vai conseguir segurar essas partículas carregadas. E dentro dessa fase mista, o que acontece é que algumas podem ser positivas e algumas negativas, as duas fases diferentes, mas quando combina, elas têm que ser neutras. Então, as pessoas chamam isso de conservação de carga global. Mas também pode ter outras fases mistas geradas por outras quantidades. A que a gente estudou foi uma conservação de número de leptons, porque geralmente o número de lepton não é conservado em estrelas, porque quando se forma neutrinos, os neutrinos não interagem muito, eles escapam das estrelas. Mas quando elas são bem novas e bem quentes, em protoestrelas de nêutrons, é muito mais difícil deles escaparem. Nessas condições, o número de elétrons é conservado. Então, tem várias fases diferentes que podem aparecer dentro de uma estrela. Mas essa é a ideia geral de uma estrela de nêutron, uma fatia da estrela, se a gente pudesse cortar e dar uma olhada como é que é. Isso não está em escala. Está aparecendo aqui a crosta, ela é muito menor. A crosta tem mais ou menos 1 quilômetro e o resto da estrela tem uns 10 quilômetros. Então não está em escala, só para a gente poder ver direitinho. A crosta é muito interessante. Por quê? Porque tem núcleos, e quando os núcleos começam a ficar muito populados, como quando eles começam a ficar perto um dos outros, eles formam essas estruturas que o pessoal chama de pasta. Daí tem espaguete, lasanha, meatball, Swiss cheese, tem um monte dessas fases. E é claro que são muito difíceis de descrever. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho quando passa esse limite aqui, que a gente chama da densidade de saturação, que é quando a densidade é tão alta que essas estruturas formam uma estrutura homogênea. E essa matéria homogênea, na minha opinião, é muito mais fácil de escrever, e é isso que define o que é o núcleo das estrelas de nêutrons, o core. E daí, primeiro, quando esses núcleos se dissolvem, os prótons, nêutrons e elétrons formam essa matéria homogênea, mas quando a densidade aumenta, aqui mais por cento da estrela, que acontece entre 2 e 3 vezes essa densidade de saturação, ninguém realmente sabe o que acontece. Os modelos todos teóricos preveem que os híperons devem aparecer, e o problema é que a gente não sabe qual é a densidade central da estrela, mas se passa de mais ou menos 4 vezes a densidade central, que provavelmente passa, a maioria das pessoas concorda que por ali tem que aparecer uma matéria de quarks, porque essas partículas de uma maneira que elas ficam praticamente uma dentro da outra, a gente pode começar a descrever isso como matéria de quarks, porque os quarks estão efetivamente livres se essas partículas estão todas uma em cima da outra. Mas tem gente que até desenha pasta aqui com as estruturas, mas a gente não sabe realmente se teria pasta ou não. Eu não estudo a pasta quando esse desconfinamento aparece. Eu estudo algumas possibilidades que eu vou mostrar para vocês. Eu vou passar bem rapidinho esse modelo, eu não quero assustar ninguém com muita fórmula, é só para dizer que o modelo que eu uso não é exatamente o modelo de Valeca que eu estava descrevendo, é um modelo um pouco diferente, porque tem uma simetria nova que aparece em altas densidades, que é a simetria quiral, que está relacionada com o que eu estava falando, aquelas partículas de paridade negativa e as partículas de paridade positiva que ficam degeneradas em massa. A ideia é que mais ou menos acontece essa simetria restaurada, essa simetria quiral é restaurada mais ou menos quando o desconfinamento acontece. A gente sabe que esse é o caso a temperaturas altas, mas a gente não sabe se esse é o caso das densidades altas.
A maioria das pessoas imagina que seja. Não tem razão pela qual não ser uma razão forte. E a diferença desse modelo com relação ao modelo de Valek é que esse modelo que eu uso e que eu ajudei a desenvolver, ele permite essa simetria, que apareça densidades ou temperaturas altas. E esse modelo também permite que os graus de liberdade mudam de graus de liberdade hadrônicos, os prótons, nêutrons e os íprons, para o modelo, para uma descrição feita de quarks. E como tudo que eu estou usando está incluído no mesmo modelo, porque quando a gente pega duas descrições separadas e junta elas, sempre tem uma interface entre essas descrições, que uma descrição vai ser diferente da outra. Como eu uso um modelo só, o que acontece é que essa descrição fica muito mais, não sei dizer smooth, muito mais lenta. Isso é o que o pessoal chama de crossover. Então, esse modelo, como tem uma descrição só, permite descrever tudo de uma maneira conectada. E como todo modelo para descrever estrelas de nêutrons, ele tem que reproduzir a física nuclear que a gente mede no laboratório. Ele também tem que descrever a astrofísica, porque a gente vê estrelas de nêutrons, vê usando luz, e agora vê usando interação gravitacional com as coalescências das estrelas compactas que a gente está vendo. E tem várias propriedades que se mede temperatura. Por exemplo, o Rodrigo, que é um professor do departamento de vocês, é especialista em resfriamento de estrelas, porque a gente consegue medir a temperatura e estimar a idade das estrelas, mas o pessoal também mede massa, mede raio, infere, eu não quero dizer mede campo magnético, tem várias propriedades. Então, qualquer modelo tem que descrever essas propriedades astrofísicas. E a QCD, que é a teoria que descreve os quarks, não é fácil de ser resolvida, mas o pessoal resolve isso na rede, não para densidades altas, mas para temperaturas altas. Então, tem informações também que a gente pode usar para fitar os modelos. E nesse modelo que eu uso em particular, esse aqui é para os hadrons. A massa das partículas, a gente põe essa estrelinha aqui para chamar de massa efetiva, não é uma massa modificada pelo meio, mas a massa é toda produzida pelo meio. E precisa ser assim para poder ser um modelo quiral, porque a massa que é produzida pelo meio vai desaparecendo como função da densidade ou temperatura, porque a gente sabe que a temperaturas e densidades altas, a massa é muito pequenininha, essa massa que é produzida pela interação com o Higgs, que é só a massa dos quarks. Mas a maior parte da massa some. Então, a massa é produzida pela essa interação aqui com essas partículas. Com essas partículas que fazem a descrição. Daí a gente pode pôr uma massa pequenininha, mas essa massa não pode ser tão grande, senão quebra a simetria, essa massa. E aqui a interação com esse campo, que vai ser o parâmetro de ordem para essa... Tentando só marcar a última parte aqui. Esses termos são os termos que vão... que são conectados com esse parâmetro de ordem e vão mudar para uma frase que tem a simetria quiral quebrada e tem a hadrons, ou tem a simetria quiral restaurada, tem a quarks. Então, porque essa constante aqui, esse Gφ, é muito alta, quando esse campo φ é finito, a massa dos baryons é muito alta e eles desaparecem do sistema. Para os quarks é o oposto, quando esse φ é alto, eu quero dizer perto de 1, a massa dos quarks diminui e os quarks aparecem. Então, assim, a gente consegue trocar os graus de liberdade de um para o outro. E o resultado aparece aqui nesse diagrama de fase. Eu não sei se todo mundo está acostumado a ver esse diagrama de fase de altas energias, mas todo mundo deve estar familiarizado com o diagrama de fase da água, por exemplo. Esse não é muito diferente. Tem temperatura no eixo. A diferença é que para a água, geralmente, a temperatura está no eixo horizontal, aqui está no vertical. E aqui no outro eixo, em vez de ter pressão, como aparece para a água, a gente geralmente plota a densidade e o potencial químico. Nesse caso aqui, o que quer dizer que quando tu vai mais para a direita, tu tem mais partículas com relação a antipartículas. Então, zero não quer dizer sem partículas. Zero quer dizer com o mesmo número de partículas e antipartículas. Se tu pudesse esticar esse eixo aqui para a esquerda, ia ter mais antipartículas do que partículas. Mas esse não é o universo que a gente vive.
gente não sabe bem porquê, pelo que eu entendo, mas o nosso universo, a parte onde que a gente enxerga, tem muito mais partículas do que antipartículas, então o nosso diagrama se estende para a direita. Então o Early Universe aparece sempre aqui na esquerda, porque quando o universo foi criado, tinha mais ou menos o mesmo número de partículas e antipartículas. E essas colisões de altas energias que o pessoal faz no laboratório, tem um laboratório aqui nos Estados Unidos, o BNL, e tem o CERN na Suíça, que eles chocam núcleos que passam muito rápido um pelo outro, então o que fica ali mais ou menos no meio, que é onde os quarks, a matéria de quarks é criada, no caso deles, não fica muita coisa para trás, porque eles se passam um pelo outro. Então, são criadas ali partículas, mas se cria uma partícula, tem que criar uma antipartícula. Então, a gente não está criando essa densidade de partícula menos antipartícula. Então, por isso que eles ficam bem aqui na esquerda também. E quanto mais baixa a energia da colisão, mais coisa fica atrás quando os núcleos se passam. Então, tem mais partículas ali do que antipartículas. Então, a gente vai baixando a energia e vai indo para a direita. Eu gosto de mostrar tudo isso aqui porque isso aqui já está chegando na parte da astrofísica, que é uma parte de... A temperatura aqui é MV, que é mais ou menos 10 na 10 Kelvin. Então, quando a gente diz que estrelas de nêutrons têm temperatura zero, é nessa escala, porque ainda é mais ou menos 10 na 10 Kelvin. 10 na 9, 10 na 8. Ainda é uma temperatura alta. Mas se você está medindo em megaelectronvolt, as supernovas que geram as estrelas de nêutron chegam, depende do modelo, mas os cálculos mostram que chega mais ou menos no centro de 30 MeV. E em estrelas de nêutrons, eu vou mostrar uma conta que a gente fez aqui, mostrando que chega a mais ou menos 60, 70. Então já está coincidindo com a física do laboratório de altas energias. A física do laboratório de baixas energias vive aqui, onde está escrito núcleo. Esse é o nosso mundo aqui embaixo, onde tem núcleos. E tem algumas linhas aqui. Essas linhas saem do modelo Chiral. A primeira linha aqui, essa que tem bem embaixo aqui, pequenininha, ela está em preto, porque é matéria simétrica de isospin. Eu quero dizer mais ou menos o mesmo número de prótons e nêutrons. E essa aqui seria a... Deixa eu voltar um slide aqui. Essa seria a linha que estaria aqui, entre a crosta e o centro das estrelas. E essas outras linhas aqui são as linhas que separam, as linhas de confinamento que separam a matéria de hadrons à esquerda, hadrons massivos e a matéria de quarks, que tem massa bem baixa à direita. E a gente pode ver que a gente chega nessa matéria de quarks subindo a temperatura ou tendo mais partículas do que antipartículas. E essas linhas aqui mostram que é uma transição de primeira ordem, que exatamente como o diagrama de fase na água, tem transição de primeira ordem, onde uma fase é totalmente separada da outra, mas também tem crossovers, quando acabam essas linhas, e nesse caso a transição é tão lenta, não lenta em tempo, mas tão... não sei se é isso. Tão gradual, essa palavra que eu estava procurando, tão gradual, que a gente não consegue determinar onde tem uma fase e onde tem a outra. E isso a gente pode resolver QCD na rede, e a gente sabe exatamente o que acontece aqui na esquerda, mas à direita ninguém sabe. Então, por isso que a astrofísica é muito importante para tapar esse buraco, explicar o que está acontecendo aqui. E eu botei uma linha em rosa aqui, para mostrar que quando a gente fala de estrelas de nêutrons, que é uma matéria um pouco diferente, que tem mais nêutrons do que prótons, por exemplo, mas tem algumas outras propriedades também, ela muda. Você tem perguntas até agora? Não, ok. Mas voltando para as estrelas que eu estava mostrando no início, então a gente pode ter realmente uma parede imaginária dividindo uma fase da outra. Então todas as simetrias, todas as propriedades vão ser locais. Por isso que a gente diz que a neutralidade de carga é local. Então isso faz uma parede e isso faz uma linha dentro da estrela. Seria aqui o caso da estrelinha da esquerda, e aqui embaixo seria a linha verde. Então, teria uma fase à esquerda da linha verde e uma fase à direita da linha verde. Mas
Uma propriedade, eu não sei se vocês lembram da aula de termodinâmica, é que se a gente tem uma transição de primeira ordem, significa que as derivadas do teu potencial tem um pulo. Então, se a gente está plotando isso como função da densidade, não do potencial químico, tem um pulo. A gente vem aqui da esquerda, daí aumenta a densidade, daí pula para esse lado. Então, teria realmente um pulo de densidade dentro da estrela. É esse o caso, depende. Tem gente que faz contas de qual é o valor da tensão de superfície da matéria de quarks, que até agora, pelo que eu entendo, é uma quantidade que está só sendo calculada teoricamente. Se isso for grande, faz sentido tu ter como se fosse uma parede entre as fases. Se a tensão de superfície for baixa, as fases podem entrar uma dentro da outra. Você pode imaginar bolinhas de uma entrando dentro da outra. E daí aparece essa fase mista aqui. Quando tem a fase mista, realmente, em vez de ter uma linha, essa fase mista ocupa uma região que está mostrada em preto aqui no diagrama de fase. E daí não tem mais esse pulo. O que acontece é que a gente pode fazer diagramas de densidade e a densidade muda continuamente de uma fase para outra. E isso pode se estender por... Os modelos prevêem 2 quilômetros de... A extensão dessa casquinha dentro da estrela tem a fase mista. O problema é que essa fase mista é muito difícil de medir. Eu vou tentar mostrar por quê aqui. Eu plotei uns gráficos que saem do modelo Chiral que eu tinha mostrado, esse CMF, e essa aqui seria a população como função da densidade. Então, do lado esquerdo aqui a gente teria nêutrons, sempre tem muito mais nêutrons que prótons, isso aqui é escala logarítmica. Daí prótons têm que aparecer na mesma quantidade que os elétrons pela neutralidade de carga, mas aí aparecem os muons, que também são negativos, e daí depois começa a densidade aumenta, para a direita a gente está indo para o centro da estrela, começam a aparecer os híperons. Nesse modelo aparecem só os lambdas, que são os híperons menos massivos, e daí tem a transição de fase para a matéria de quarks. Pode ter alguns leptons, mas a maioria é quarks. E na matéria de quarks sempre aparece mais ou menos o dobro de down que up, porque as cargas não são iguais. Um tem 2/3 e o outro tem 1/3, menos 1/3. Então, tem que ser 2 vezes a quantidade de down. E daí os estranhos aparecem um pouquinho depois, porque são mais massivos. Mas se a gente permite aquela mistura de fases, o que acontece é que enquanto a densidade aumenta, os hadrons desaparecem devagarinho e os quarks aparecem devagarinho também. A questão é que isso não é fácil de fazer uma conexão entre o potencial químico, a densidade e o raio. Porque para descobrir qual é o raio da estrela, isso depende da relatividade geral. Até agora, quando eu chamei de relativístico, era só relatividade restrita. Quando a gente quer calcular as coisas, as propriedades globais da estrela, tipo massa e raio, a gente tem que incluir relatividade geral. E as coisas são totalmente não lineares em relatividade geral, então é bem difícil de fazer essa conexão. Que ocupa uma grande parte da estrela. Isso é muito interessante, seria muito bom poder distinguir se está acontecendo o que a gente vê na esquerda, se está acontecendo o que a gente vê na direita. Mas o problema é que isso é muito difícil de medir dentro da estrela. E ainda tem uma terceira possibilidade que eu não estava falando, quer dizer quarta, porque a possibilidade dos quarks não aparecerem. Então, não aparecerem de repente, aparecerem devagarinho. Tem uma quarta possibilidade que é aparecerem muito devagarinho. Por exemplo, notaram que a fase mista aqui é uma região preta fininha. É bem diferente do tal do crossover. Quando o crossover acontece, as partículas diferentes aparecem de uma maneira muito gradual. Essa aqui é uma modificação do modelo Chiral, em que eu incluí, além do que eu já tinha discutido, um volume para os hadrons. Até agora eu estava escrevendo os hadrons como não tendo nenhum volume. Se a gente diz que eles têm um volume e os quarks não podem ocupar essa região que está excluída pelo volume dos hadrons, isso afeta um pouquinho a descrição. A gente tem que corrigir toda a termodinâmica
através dessa função aqui, isso chama teoria do volume excluído. O que acontece muda bastante. O que muda é que essas partículas os hadrons começam a desaparecer muito mais lentamente, os quarks aparecer muito mais lentamente. Por exemplo, o quark down aparece bem cedo porque ele é negativo, e ele é mais leve que o elétron, ele meio que toma o lugar do elétron. Então, muda bastante. E isso aqui eu só estava brincando um pouquinho com a parametrização, porque as parametrizações do quark são muito difíceis para a gente estimar, porque não é como os hadrons que a gente tem que estimar os acoplamentos dele para reproduzir a física da saturação que a gente mede no laboratório. Aqui não tem como determinar os acoplamentos dos quarks, ou é muito mais difícil. Então, eu estava brincando um pouco com esses acoplamentos vetoriais para os quarks e a coisa muda bastante. Então, como eu estava dizendo, é muito difícil da gente medir isso, porque propriedades como raio e massa das estrelas, se esse centro de quarks for muito pequeno, é muito difícil de medir, ou se essa mudança for muito gradual. Pode ser que não mude nada o raio ou a massa. Então, foi aí que entrou as ondas gravitacionais, que foram medidas em 2015, pelo LIGO, mas para a gente que trabalha com estrelas de nêutrons, a medição interessante é que aconteceu em 2017, porque foi a de coalescência de estrelas de nêutrons, não de buracos negros. E esse aqui em particular é muito interessante, porque ele também foi medido através da luz. Ele foi medido por 70 observatórios diferentes no espaço e na Terra. Então a gente sabe que foi uma coalescência de estrelas de nêutrons, porque se fosse de buracos negros não ia ter todo esse sinal eletromagnético. Então, o que acontece quando tem estrelas compactas que estão orbitando relativamente perto, elas começam a emitir ondas gravitacionais, e quanto mais ondas gravitacionais elas emitem, mais elas decaem para uma órbita mais próxima, mais elas emitem, porque elas começam a orbitar uma a outra e muito rapidamente, a gente chama de in spiral, até que elas viram um objeto só, no fim da coalescência, que acontece mais ou menos aqui, e depois disso a gente diz que elas já viraram uma, e o nome que se dá para isso é uma hypermassive star, que quer dizer que é uma estrela que não vai sobreviver para sempre, porque quando a gente junta duas estrelas de nêutrons, a gente não vai conseguir fazer uma terceira estrela de nêutrons, porque a massa das estrelas de nêutrons varia entre 1 e um pouquinho maior que 2. Então, se tu junta duas a maioria delas não tem uma massa solar. Se a gente junta duas estrelas que tem, por exemplo, massa de 1,4, vai dar 2,8, que é maior que a estrela mais massiva que a gente pode ter. Então, a gente vai produzir um buraco negro. Então, essa hypermassive neutron star, ela só existe porque ela está girando de uma maneira diferente, diferencial. Quando ela começa a rodar de uma maneira que não é diferencial, ela acaba se transformando em um buraco negro em milissegundos. Então, isso é uma coisa que acontece muito rápida, mas emite essas ondas gravitacionais. Isso aqui te mostra a amplitude e a frequência dessas ondas gravitacionais. E quando ela vira um buraco negro, a gente não consegue mais ver o sinal. Mas isso aqui dá bastante informação. Isso aqui são, por exemplo, os modelos teóricos de equações de estado puramente hadrônicas. E o que acontece, aqui são modelos diferentes, são massas diferentes, mas só para vocês terem uma ideia de como isso muda. Um é mais fininho, o outro é mais grossinho, um tem a frequência mais alta, ele sobe e desce mais rápido, tem outro mais baixo, mas todo esse sinal é diferente para equações de estados diferentes. E o que a gente olhou, eu fiz esse trabalho junto com o grupo do Luciano Rezola em Frankfurt, que tem um programa que desenvolveram que calcula a coalescência das estrelas. Foi um trabalho que separou uma equação de estado puramente hadrônica de uma que continha quarks dentro, sem a fase mista. Por que sem a fase mista? Porque eu queria olhar qual era a coisa mais drástica que podia acontecer. Então, a gente teve que usar uma equação de estado 3D. Por quê? Porque tem a densidade, claro.
tem a temperatura, e durante essas coalescências, ou também quando a estrela é muito nova, ela não está em equilíbrio químico. Então, o que acontece é que a gente tem que adicionar uma terceira variável aqui, que mostra quão fora desse equilíbrio químico a gente está. Então, é uma equação 3D, e a gente calculou com e sem os quarks. Então, o que a gente descobriu a gente coalesceu duas estrelas com massa de mais ou menos 1,4, para fazer uma de 2,8, um pouquinho claro que é ejetado durante a coalescência, mas não é muito grande em massa. Então, o que a gente viu que o sinal muda, o sinal é igualzinho aqui para começar, mas depois da coalescência, esse sinal muda. Quando a gente inclui os quarks, esse sinal acaba muito antes, e a frequência, essa aqui mostra a diferença de fase, a frequência também aumenta muito. Então, medindo essas ondas gravitacionais da coalescência, a gente podia detectar, não os quarks propriamente dito, mas a transição dos quarks, porque isso afeta a transição dentro da estrela para a matéria de quarks, porque essa transição não sendo gradual, ela acontecendo em um ponto da estrela, ela deixa essa marca no sinal gravitacional. E só queria onde é que está a metação? Eu mostrei tudo menos que eu queria mostrar. Aqui. Eu queria mostrar que tinha esse quadradinho. Eu queria que vocês lembrassem que essa segunda parte aqui do sinal não foi medida. Se acontecer de novo isso, porque o LIGO está sempre melhorando os detectores, ou se acontecer mais perto, a gente vai poder medir essa parte do sinal que a gente não mediu ainda. Então, é por isso que, embora a teoria seja muito interessante, isso seja uma maneira de medir a matéria de quarks, ainda não aconteceu. Desculpa aqui a bagunça. Então, o que a gente queria era mesmo colocar no diagrama de fase, para ver onde é que está no diagrama de fase essa matéria que é gerada com a coalescência. Então, geralmente, quando tem duas estrelas e elas vão se aproximando uma da outra, e em um ponto elas se juntam, elas sempre formam um anel quente, que é o reminiscente do centro das estrelas originais, e que é mais denso. Mas o que a gente descobriu, aqui a temperatura, o mais claro, a temperatura mais alta, do lado esquerdo e do lado direito de cada painel, mais claro quer dizer mais quarks. Aqui onde era mais quente tinha mais quarks, mas o que a gente descobriu é que se a gente permite que os quarks apareçam no centro da estrela, o que acontece é que vai aparecer esse ponto bem quente no centro e com bastante quarks. Então, uma coisa depende da outra. Quanto mais quente, mais quarks tem, mas o que acontece quando a gente está descrevendo essa transição de fase é que no momento da transição a matéria é mais mole, ela não é rígida, e porque a matéria é mais nova, mais mole, ela colapsa mais, e quando ela colapsa mais, ela fica mais densa, e quando ela fica mais densa, ela faz mais quarks. Então, uma coisa depende da outra, e a gente acaba com matéria bem quente, bem densa, e com bastante quarks no centro. Mas, de novo, essas coisas, claro, que são interessantes, mas são difíceis de medir. E as ondas gravitacionais ajudam bastante. Então, onde é que a gente coloca esse diagrama de fase? A coalescência das estrelas de nêutrons no diagrama de fase. Esse diagrama de fase aqui a gente colocou imagina como se fosse um papel de parede aqui. Era só para ter uma ideia da quantidade de quarks. Então, a gente vai de preto à esquerda, para branco, que é só quarks à direita. Meus colaboradores decidiram mostrar isso em escala logarítmica. Então, é por isso que aqui da direita parece que vai de sempre branco, e da esquerda vai mudando de cor, porque lembra que tem que ter aquele crossover aqui do lado esquerdo. Mas as cores são muito mais aparentes à esquerda por causa da escala logarítmica. Mas se a gente olhar aqui para cima, tudo vai ficar amarelinho claro. Quando a gente está fazendo a coalescência, essa quantidade aqui, estou tentando selecionar, a fração de carga varia em pontos da estrela. Eu só tive que escolher uma fração de carga aqui para poder fazer um diagrama em 2D, só para mostrar as cores. É só para guiar o olho. O que realmente acontece depende do tempo. Então, que a gente não pode plotar todo o tempo, porque senão isso ia ocupar até todo o gráfico. Então, a gente escolheu um tempo aqui, 5 milissegundos.
Por que 5? Porque depois de fazer a matéria de quarks, mas antes de virar um buraco negro. Então, nesse tempo, a gente plotou que parte do diagrama de fase que o merger ocupa, a coalescência. Então, aqui, um raio, o azul claro mostra mais longe do centro, e daí é que tem aqui uma distância intermediária, um azul intermediário, mostra que a temperatura é mais alta, isso era aquele anel que a gente forma na coalescência. E daí, bem no centro, quando forma a matéria de quarks, de novo, quando passa a temperatura e a densidade para formar matéria, ela é mais mole e colapsa, e aí, quando colapsa fica mais quente, e daí continua ficando só mais denso, indo para dentro. Então, isso aqui é aquela partezinha branca que eu mostrei. Antes, isso aqui era o anel. E meus colaboradores gostam de mostrar esse gráfico, eles dizem que esse é o gráfico do cisne, porque parece um cisne. Mas a gente tem outras maneiras de olhar também isso. A gente pode olhar a parte mais quente e a parte mais densa e olhar o que acontece aqui. Tem várias maneiras de olhar. Eu não quero perder muito tempo nisso, eu só quero mostrar que a gente mais ou menos tinha estimado onde botar essa bolinha no lugar certo, porque realmente na coalescência a gente consegue temperaturas bem altas, chegando a 60, 70 MV. E essas coalescentes que eu estava discutindo são todas com massas baixas, porque até agora todos os sistemas binários que têm estrelas próximas o suficiente para virar uma estrela, um buraco negro, elas têm massa de mais ou menos 1.2, 1.4, alguma coisa assim. A gente não mediu ainda, a gente não viu ainda um sistema binário próximo que tenha estrelas com massa de 2 massas solares. Porque se a gente tivesse uma de 2 e uma de 2, ia formar um buraco negro muito rápido, e provavelmente isso não ia emitir ondas gravitacionais. Ou ia emitir por um período tão pequeno de tempo. Ia acontecer tudo muito rápido, a gente não ia poder ver. Mas eletromagneticamente, olhando luz, a gente também não vê esses sistemas. Então, provavelmente eles não existem. Por isso que a gente estava fazendo sempre as massas mais baixas. Mas se aumentasse a massa, claro que ia aumentar a temperatura também. Essa bolha ia crescer muito. Mas a gente não calculou porque parece que esse não é o caso. A simulação está aqui. Vocês podem clicar depois. É uma simulação que também está no YouTube. Eu não vou mostrar para não perder muito tempo. Eu queria falar rapidinho de uma outra coisa. Eu demorei muito, estou muito devagar. Mas o que a gente aprendeu sobre essa coalescência? Se a gente não conseguiu medir a segunda parte do sinal para dizer se tinha ou não transição de fase, a gente conseguiu medir algumas coisas interessantes. O pessoal faz contas de momento de quadripolo, então o que eles fazem, eles consideram que as partículas sejam pontos, as estrelas sejam pontos, e eles consideram depois que elas têm um tamanho finito. E se essas estrelas têm um tamanho finito e elas ficam próximas, elas se deformam. Então, a diferença entre essas duas contas é o que o pessoal chama da deformabilidade de maré, que é geralmente representada por lambda maiúscula aqui. E a gente mediu isso de valores diferentes, mas foi, eu acho que o pessoal concorda, menos de 1000. Isso é uma quantidade que não tem dimensão, porque já foi dividida por outras quantidades. Mas esse valor foi menos de 1000, significa que as estrelas não se deformaram muito, e significa que elas são pequenas, porque quanto maiores, mais se deformam quando uma puxa a outra gravitacionalmente. Então o pessoal começou a fazer essas relações, de calcular aqui o raio pegar um raio de uma estrela de mais ou menos 1.4 massas solares, que é o que se imagina que coalesceu, 2 dessas, e colocar vários modelos diferentes. Cada modelo prevê um raio para essa estrela e uma deformação para essa estrela, e parece que tem uma relação entre essas duas quantidades. Mas que a gente começou a olhar, isso foi um trabalho que eu fiz com a Rosana Gomes e a Helena Paz alguns anos atrás, é que a coisa é muito mais complicada que isso, porque o pessoal estava vendo que essa relação era simples, mas eles estavam usando um modelo de dialética
bem simples, que não tinha interações cruzadas. O que a gente descobriu quando a gente adiciona as interações extras, isso fica muito mais complicado. E, para falar a verdade, modelos que pareciam que não conseguiam explicar essa deformação de maré pequena, podem, se a gente incluir essas interações extras. Então, a gente pegou aqui para 3 modelos diferentes, olhando, aumentando esse acoplamento novo que a gente introduziu, que não foi sugerido por nós, foi sugerido para explicar uma outra coisa diferente que eu vou discutir no próximo slide. O raio dessas estrelas, só olhando o raio da massa de 1,4 massas solares, ele diminui com o acoplamento. Então, não quer dizer que metade dos modelos tem que ser jogado fora, como tinha gente falando uns anos atrás. O que quer dizer que talvez a gente tenha que incluir acoplamentos novos nos nossos modelos. A gente incluiu no modelo de Valeca, a gente incluiu do modelo Chiral que eu estava discutindo, e mais um modelo mais complicado. E a gente sempre tem esse mesmo resultado, a gente diminui o raio e diminui a deformação de maré. Então, quer dizer que a gente está aprendendo a descrever a força nuclear através dessa medida. E parece que essa interação também ajuda a explicar outros fenômenos nucleares, que eu não tenho tempo para discutir. Eu vou usar o restinho do meu tempo para discutir uma outra coalescência que o LIGO e o Virgo mediu, que é esse aqui que eu achei que é muito interessante. O pessoal se refere pelo nome de novo, é de W190814. E esse a gente não tem certeza que foram duas estrelas, que foi uma estrela de nêutrons e um buraco negro, ou 2 buracos negros, porque esse aqui não se mediu a luz. Isso não quer dizer que não tenha sido uma estrela de nêutrons. Talvez a gente não tenha medido a luz porque estava muito longe, ou por causa do ângulo dele, mas só se mediu a onda gravitacional. Então é um objeto que a gente não sabe o que é. Se for uma estrela de nêutrons, ela é a estrela de nêutrons mais massiva que já se mediu. Então a gente deu uma olhada como é que a gente pode explicar isso, sem se livrar dos graus de liberdade exóticos que a gente sempre usou e sempre permitiu que aparecesse nos modelos, que são os hiperons e os quarks. Porque quando essa estrela apareceu, tinha muita gente dizendo que isso era prova que não existia hiperons ou quarks em estrelas. Então, primeiro a gente pesquisou interações diferentes, porque o que acontece quando a gente permite que tenha uma transição de fase para os quarks, a matéria fica mais mole, num pedacinho desse onde tem a transição, e geralmente a massa diminui. Então, se isso aqui é uma relação massa-raio da estrela, esse desvio que acontece a massa máxima é quando os quarks aparecem. Sempre tem um desvio do azul para o verde aqui. Então, o que a gente viu é que se a gente põe umas interações não lineares específicas, por exemplo, esse ômega 4, a estrela fica mais massiva mesmo com a transição de fase. Então, talvez se isso for uma estrela de nêutrons, quer dizer que a gente precisa incluir essas interações extras. Mas isso não é o suficiente. Isso é o suficiente para ela ter um pouco mais de 2 massas solares, 2,1, coisa assim. Para ter os 2,6, 2,5 que a gente precisa usando o erro aqui, a gente ainda precisa introduzir mais uma coisa. E essa mais uma coisa pode ser, por exemplo, rotação. No diagrama aqui da direita, a gente incluiu rotação. Então, essa é massa pela densidade central da estrela. Esse gráfico aqui da direita é diferente. Em cor é a rotação, é o momento angular da estrela. Então, quanto maior o momento angular, mais massa ela tem, mais alto fica aqui as partes que são mais amarelas. Mas o que muita gente diz é que tem que cuidar, porque quando a gente tem rotação, o que acontece, por exemplo, pode pensar nisso com um balde cheio de água, e quanto mais a gente gira, mais água voa para fora. Isso também acontece numa estrela. Se ela girar muito alto, muito rápido, a densidade começa a diminuir no centro, até que uma hora começa a perder material da estrela. Mas a gente só aumenta aqui até velocidade de Kepler, que é como a gente chama velocidade máxima antes de perder a matéria. Mas o que a gente estava olhando é que a densidade central aqui ainda é suficiente para ter não só hiperons é dessa linha para a direita, mas também quarks, que é dessa linha para a direita. Então, essa estrela se é uma estrela de nêutrons, ela pode ter hiperons e quarks no interior.
A gente só precisa ajustar os acoplamentos. Primeiro o ômega rho aqui, a gente tem que ajustar, que dá o raio e a deformação de maré certa. E depois essa interação de ordem mais alta para fazer a estrela ficar mais massiva. E isso funciona em qualquer modelo, embora eu tenha mostrado aqui no modelo aqui. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer também. E uma das outras coisas é incluir campos magnéticos. Porque campos magnéticos podem deixar a estrela massiva. Para reproduzir estrelas com campos magnéticos, a gente não pode usar soluções esféricas de Einstein, que o pessoal geralmente usa. A gente se refere a isso a TOV, mas precisa de um código muito mais complicado para resolver relatividade geral numericamente. O Rodrigo trabalha com isso, ele tem um programa que a gente usou, que tem campo magnético, que permite que a estrela seja deformada pelo campo magnético, e o que acontece é que geralmente a estrela não fica mais massiva pelo campo magnético, é o que eu estou mostrando aqui, mas ela fica mais massiva porque o campo magnético funciona um pouquinho como a rotação, ele faz a estrela ficar menos densa no centro, porque ele tem umas forças de Lorentz que expulsam um pouco da matéria para fora do centro. Então, o que acontece é, eu estou mostrando aqui, cada painel é um acoplamento diferente, e vocês podem ver que para qualquer acoplamento, quando muda a cor, está aumentando o campo magnético. Quando a gente muda a cor, está mudando o campo magnético, então a estrela está ficando mais massiva, porque a densidade central está diminuindo, então não chega a densidade que precisa para ter hiperons, ou quarks. Então, se a gente está expulsando essas partículas exóticas, a estrela fica mais massiva. Então, também é uma maneira de aumentar o campo magnético, a massa das estrelas através do campo magnético. E essa estrela, por exemplo, a gente não sabe qual é o campo magnético, a gente não sabe nada, porque a gente não sabe nem se é uma estrela de nêutrons, a gente só sabe a massa por causa da interação gravitacional na coalescência. E eu quero mostrar uma última coisa, que isso não depende dos modelos em particular, que certas coisas a gente descobriu que permitem estrelas ser mais massivas. Teve uma estrela muito interessante que foi medida também pelo LIGO e Virgo, uma estrela que ela não tem um nome, ela é uma companheira desse buraco negro, V723 Mon, e ela tem uma massa de 2,91. E a gente não sabe se ela é uma estrela de nêutrons ou buraco negro. Essa provavelmente é um buraco negro. Mas a gente estava tentando ver se podia modelar ela. E para fazer isso, a gente usou modelos independentes de equação de estado. Esse é um modelo paramétrico, onde a gente criava isso junto com uma colaboração que o Vinícius estava falando no início, de um paper com a Jaqueline Noronha e o Nico Yunes e os alunos dele, que é escrever parametricamente a velocidade do som, que está mostrada aqui na esquerda, dar uma forma para a velocidade do som, que está relacionada com a equação de estado, pressão versus densidade de energia, do segundo painel, e daí a gente calcula a massa-raio, a gente vê que a gente consegue reproduzir estrelas muito massivas com essas parametrizações, e aqui no último é deformação de maré, e nesses gráficos aqui tem umas curvas observacionais, mas para fazer isso o que a gente precisa é ter uma velocidade da densidade na estrela, mas e ela pode até diminuir depois, mas ela tem que aumentar muito rápido. Se esse for o caso, a gente consegue descrever qualquer estrela, até as estrelas super mega massivas que está se observando agora. E tem umas motivações, eu coloquei uma aqui, mas tem umas motivações para a velocidade do som aumentar tão rápido dentro de estrelas vindo da QC. E é isso, eu já falei demais, eu vou deixar as conclusões aí para vocês lerem e deixar um pouquinho de tempo para as perguntas. Obrigada. Obrigado, Verônica. Agradecer aí pelo seminário. E, bom, a gente está aberto a perguntas agora. Se quiser fazer perguntas, pode levantar a mão. Vou esperar um pouquinho aqui. Bom, enquanto o pessoal se ajeita aí, eu tenho algumas, Verônica. A primeira é que você citou alguns observáveis que vocês utilizam para, enfim, ter algum parâmetro dos cálculos. Mas eu acho muito
é uma tarefa um pouco ingrata de vocês, porque você, por exemplo, trabalha com o que está acontecendo ali dentro da estrela, né? E os observáveis, enfim, eles são uma coisa muito mais geral e é aquilo que a gente consegue medir. Então, eu queria saber mesmo sobre um pouco como que vocês conseguem, a partir desses observáveis, inferir o que está lá dentro da estrela. Para mim é sempre uma coisa um pouco... É muito difícil mesmo. Isso não é impossível. Se tu olhar no terceiro painel, tem algumas regiões observacionais. Essas duas estrelas aqui que tem linhas verticais é porque só se mediu gravitacionalmente, não se tem o raio, só tem a massa. Essas duas regiões mais ovais cinzas vêm do NICER, que mede a massa e o raio, mas com erro grande. E tem uma rosinha aqui à esquerda, embaixo, que essa é do LIGO Virgo, que tem uma massa e um raio de novo. Elas são regiões grandes, e o que o pessoal faz agora é tentar passar por todas. Mas realmente, ver aqui que na esquerda tem equação de estado totalmente, com velocidade de som totalmente diferente. Não tem como ser mais diferente. E elas são, de certa forma, todas parecidas. Elas são parecidas porque a gente estava tentando obter a massa mais alta possível dentro dessas regiões, mas realmente é muito difícil ir da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita aqui nesses painéis, porque tendo ou não tendo quarks, tendo ou não tendo transição de fase, é muito difícil. É muito difícil fazer essa relação, porque às vezes parece que tem a mesma massa raia. Então é por isso que é interessante as ondas gravitacionais, porque se realmente a gente conseguisse medir essa segunda parte aqui, que a gente não mediu do sinal, a gente ia conseguir ver direitinho se tinha uma transição de primeira ordem ou não, porque a transição de primeira ordem modifica o sinal do lado direito. Tá legal. Obrigado. Eu vi que o Rodrigo levantou a mão, então ele, por favor, Rodrigo. Oi, Verônica. Oi. Tudo bem? Olha só, eu posso ter perdido, mas só uma curiosidade minha, você deve ter visto recentemente essas estimativas de raio. Eu não vou nem entrar no mérito da qualidade delas, mas são bem otimistas, né? Você chegou a checar com esses modelos? Você viu essas medidas de agora, de 2021? Você está falando dessa última do NICER, que saiu um mês atrás? Essa eu botei aqui. Essa aqui é a linha oval de cinza de cima. Ah, tá. Mas ela é bem grande. Não, é menor. Bom, depois eu posso te mandar. É que tem dois grupos. 0,4 quilômetros, coisa assim. Tem o grupo de Illinois e o grupo de Maryland. Eles trabalham com os mesmos dados, mas eles fazem análises diferentes. Desculpa, é Maryland, Illinois versus Amsterdã. Eles fazem análises diferentes. A outra é menorzinha. Eu botei a maior, que a outra é um pouco menorzinha. Mas é bem menor, né? Menos de 1 quilômetro o erro. A outra é menorzinha, mas a outra colaboração tem uma maior. Mas, de qualquer jeito, a medida mais restrita delas é o do LIGO Virgo, que é a rosa. Essa que eu estou usando para... Esses aqui estão de acordo com o resultado do LIGO Virgo. Por isso que a gente começa a mexer nesse acoplamento aqui, que eu estou mostrando em cinza, porque é isso aqui que mexe no raio. Então, o que os resultados do LIGO estão indicando é que essas curvas têm que ir mais para a esquerda, por isso que a gente está mexendo nesse acoplamento. Bom, a crosta também é importante, imagino, né? Mas a gente pode conversar sobre isso depois. Né? A crosta é importante, ainda mais para essas estrelas menos massivas. Tá, bom, beleza, obrigado, Verônica. Mais alguma pergunta? Bom, eu tinha também outra, Verônica, enquanto o pessoal tá aí. É que eu acho que aí foi o som que falhou para mim aqui, tá? Que você estava falando da diferença entre o merge de buracos negros e de estrelas de nêutrons. Aí, para mim, o som deu uma falhada. Se você puder... É que se tem dois buracos negros coalescendo, eles não vão emitir as ondas gravitacionais, a gente não vai detectar. Então,
Desculpa, eles não vão emitir luz, a gente não vai detectar a luz, eles emitem a onda gravitacional, mas não vão emitir a luz. Então, por exemplo, esse aqui ficou muito famoso, porque emitiu luz em todas as frequências, então a gente sabe que foi. Essas outras aqui, como a gente mediu só a onda gravitacional, pode ser que tenha sido 2 buracos negros. Então, isso seria muito interessante também para o pessoal nuclear, porque quer dizer que a gente, mesmo rodando mais rápido ou com campos magnéticos mais altos que são formados no merger, a gente não poderia reproduzir uma estrela de 2,6, porque lá já teria virado, seria um buraco negro. Então, seria um resultado interessante. Mas a gente não sabe, e não sei quando a gente vai saber, para falar a verdade. O único jeito de saber seria medir um outro com luz, um outro parecido com luz. Senão a gente nunca vai saber. Mas o LIGO espera medir muito mais desses nas próximas runs que eles vão fazer. A última eles acabaram mais cedo por causa do COVID, acabou em março, era para ter ido um pouquinho mais. Tá. Legal. O Daniel Jonathan também levantou a mão. Obrigado pela resposta, Verônica. Olá, Verônica. Obrigado pelo seminário. Eu não sou da área, então eu tenho uma pergunta mais de curioso. Nas primeiras medidas de ondas gravitacionais, né, que eram buracos negros, eu lembro que houve uma certa polêmica porque eles usavam modelos para calibrar os próprios dados que eles estavam usando. No caso de vocês querem olhar detalhes desse formato, desse ring down, pelo visto, para distinguir modelos, pelo que eu entendi. Então, não tem mais esse problema de usar os próprios modelos para calibrar os dados? Como é que funciona? Olha, eu não entendo nada disso do que o LIGO realmente faz, mas eu sei que eles têm melhorado muito desde aquela primeira detecção que eles fizeram. Eles têm melhorado muito, principalmente nessa parte do formato dessas ondas que eles usam, e as coisas, em função do tempo, foram ficando cada vez mais confiáveis, é o que eles nos dizem. Mas eu não posso... Tá, mas dos dados que eles tiram, vocês de fato têm parâmetros livres que vocês podem usar para distinguir os seus modelos, não é que não é tudo usado no próprio para constranger, para calibrar o próprio sinal. Você de fato pode distinguir modelos usando o sinal do LIGO? Não, poderíamos. Eles não mediram nada além daqui. Tudo que eles mediram foi o lado esquerdo. Se eles medirem o lado direito e uma equação hadrônica que é fácil de fitar o lado esquerdo, acabar muito antes do que se esperava que acabasse, seria o sinal que alguma coisa estranha tem, provavelmente um desconfinamento de quarks que acontece de uma maneira muito abrupta. Não teria outra coisa que causasse nada tão abrupto para realmente mudar o tempo desse sinal. Entendi. Mas eles não têm esse sinal, você falou. Eles não mediram o lado direito do sinal. Oh, well. E seria a coisa mais interessante, se eu tivesse uma lista do que eu pudesse pedir, eu ia querer uma coalescência na nossa galáxia, uma galáxia muito vizinha, porque daí, além de medir a luz e as ondas gravitacionais, a gente também poderia medir os neutrinos. Mas teria que ser muito perto para poder medir os neutrinos. Ok, bom, é bom só se esperar sentada, né? Enfim, é isso. Okay, tem a história da supernova, né? Que era para ser uma sim. A cada 100 anos a gente está sentado esperando. Mas também não pode ser muito perto, né? Senão a radiação gama vai ser um pouco perigoso. Mas que perto eles querem dizer assim, sei lá, no vídeo de Magalhães, andei muito perto. Tudo bem. É perto para eles. Legal. Rodrigo Pereira, por favor, pode fazer a pergunta. Certo. Quando você passou exatamente nesse slide, eu reparei que você falou um programa que calcula a coalescência. Uhum. Eu perdi um pouco. Exatamente o que o programa calcula? Então, eu dou para eles a equação de estado, uma tabelinha assim, com as propriedades termodinâmicas como função da temperatura,
a carga hadrônica tem que ser sempre correspondente à carga de leptons para ter neutralidade de carga e a densidade. E esse programa deles, do professor Luciano Rezola, é uma hidrodinâmica com relatividade restrita e relatividade geral. E também eles também resolvem as equações de Maxwell, eles também prevêem os campos magnéticos direitinho. E a parte importante é que realmente essa hidrodinâmica tem que ter tem que resolver as equações de Einstein, tem que ser a relatividade geral sem aproximações para poder calcular o formato dessa onda gravitacional. Então, isso sai do programa deles. Entendi. Porque se não é relatividade geral, não prediz o comportamento da onda gravitacional. Sim, porque então você está resolvendo a equação de Einstein aí numericamente. Junto com a hidrodinâmica e junto com as equações de Maxwell, é o que o Certo. programa deles faz. Tem rotação, tem tudo. Tour de force. Esses cálculos ainda não têm um campo magnético extremamente forte, porque eles predizem que o campo magnético máximo que se pode produzir em merges de estrelas não magnetizadas é mais ou menos 10 na 16, no máximo 10 na 17 Gauss, e para começar a mexer na física nuclear precisa de 10 na 18 Gauss. Mas se pudesse ter uma coalescência de 2 magnetários, daí seria muito mais interessante, mas ninguém nunca viu magnetários em sistemas binários próximos. Talvez os magnetários já sejam estrelas que coalesceram. Então, o pessoal não está interessado em fazer simulações ainda, porque parece que esse não é o caso. Mas a gente nunca sabe, a gente tem só está olhando em volta da gente, né? Obrigado. Tem uma última pergunta, Verônica. Porque você, conversando aí com o Rodrigo, vocês comentaram da pele da estrela, né? Eu não sei, a pele talvez seja uma região onde seja a física nuclear mais de baixas energias. Desculpa se eu estiver enganado, realmente eu também não sou da área, né? Mas eu queria entender como que uma parte de baixas energias, onde a física nuclear é um pouco mais controlada, talvez, a gente pode falar, poderia afetar tanto na estrela de nêutrons. O que isso aconteceria? A massa da estrela vem da parte nuclear mesmo. Porque o que dá a massa não é só a massa dos constituintes, ela depende das interações. Então, a estrela tem que ser repulsiva para poder sustentar uma massa alta gravitacionalmente, porque senão não tem como ter pode ter uma massa mais alta, mas vai virar um buraco negro, porque a gravidade vai ganhar. Então, as interações nucleares são importantes. É isso que quando a gente fala que reproduz massa alta ou não, a gente não está falando da quantidade de constituintes, porque isso, no princípio, tu podia fazer do tamanho que quisesse, mas não pode colapsar para um buraco negro. Então, esse limite depende das interações. Então, a massa depende das interações nucleares e dos modelos que a gente está usando para a matéria de dentro da estrela. Mas o raio depende de tudo. O raio depende das interações, porque quanto mais repulsiva for a estrela, mais massa ela vai ter e maior ela vai ser. Se a equação de estado for mole, se não tiver muita ela fica pequenininha. Então, então o raio depende da equação de estado para cross também. Eu estou procurando um slide que tem a linha cinza aqui. Essas linhas cinza aqui mostram que uma interação específica faz na estrela. Ela pode ir da linhazinha cinza da direita para a esquerda só mudando essa interação. E essa conta que foi feita também mudando a interação na crosta de dentro. Tem a crosta de fora e a crosta de dentro. Eu diria que, pelo que eu não sou uma especialista em crosta, a crosta de dentro, que já perdeu, já tem os nêutrons saindo para fora dos núcleos, porque tem nêutrons demais, que é o que de como a gente define a crosta de dentro, essa influencia bastante. E tem umas que são mais duras, mas tem umas que são mais moles, as descrições. E claro que esses modelos têm uma comparação muito mais fácil, mais próxima
com as medidas nucleares, mas as medidas nucleares também têm um erro grande. Por exemplo, não sei se vocês ouviram, tem umas medidas do P-REX, que estava todo mundo esperando para medir umas propriedades nucleares que são relacionadas com o raio das estrelas, e o pessoal estava esperando uma coisa que fosse relacionada com raio pequenininho, e agora é relacionada com raio grande, que não está de acordo com as outras medidas, que parece que o raio é pequenininho. Então, ainda tem uns erros bem grandes nessas medidas. Então, ainda tem espaço para modelagem. Se esses erros pudessem ser reduzidos muito nessas propriedades que se medem no laboratório, daí a gente ia ter certeza da crosta. Mas a gente ainda não sabe. Mas é mais a crosta de dentro. Tá bom, obrigado. O Rodrigo levantou a mão de novo. Pode falar, Rodrigo. Só para complementar essa parte da crosta, brevemente, se você me permite. Assim, eu acho que tem algum espaço, mas não muito, tá? No sentido de que a equação de estado, a principal dúvida que a gente tem, eu diria, na crosta é a massa dos íons, né? Que são íons não tradicionais, porque são instáveis, né? E você está indo em densidades altas, ainda que densidades subnucleares, mas são densidades altas. E esses íons são difíceis de você ter. Você está numa região extremamente rica em nêutrons, na tabela de nuclídeos, né? Então, são íons muito, muito pesados e instáveis. Ali dentro da crosta, eles são estáveis porque estão bloqueados pelo decaimento beta, né? Por causa de Pauli. Aí tem essa parte com mais dúvida, como a Verônica falou, que eu concordo, da parte interna, que é acima da densidade de drip, que aí você tem nêutrons livres também. Mas a equação de estado em si, né, tirando a incerteza da massa, que contribui muito pouco para a pressão, porque os íons estão numa rede cristalina, o que contribui mais para a pressão é essa pressão dos elétrons ali naquela região. Então, essa incerteza da massa não é tão grave. A maior dúvida é a questão da pele do nêutron, aquela coisa que você tem, que é quando o nêutron fica livre, né? E aí você tem uma contribuição já da pressão dos nêutrons, que pode mudar um pouco. Mas, se a gente for comparar, né, o nível de ignorância que a gente tem, a gente é muito menos ignorante para a crosta que para o núcleo, o que é uma boa coisa, eu diria. Só para complementar um pouquinho, desculpa. Tudo bem, obrigado. Bom, alguém tem mais alguma pergunta para a Verônica? Gostaria de... Não? Tá legal. Então eu queria, em nome da organização de Coloca, agradecer mais uma vez a Verônica por ter se disponibilizado a conversar com a gente aqui. Ela tá de férias e mesmo assim tirou um tempo para a gente. Muitíssimo obrigado, Verônica, e boas férias agora. A gente não vai mais interromper você. Não. Eu que agradeço. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem meu e-mail, pode passar para quem quiser. Tá legal. Qualquer um que quiser contato com a Verônica e trabalhar com ela, etc., pode entrar em contato comigo que eu passo, mas é fácil também, basta... Não existem muitas Verônicas Dexheimer eu joguei, chegou no seu e-mail diretamente. Foi facinho de encontrar. Obrigado, viu? Tchau, Verônica. Tchau.